Antes de qualquer coisa, e até mesmo antes que eu me esqueça, parabéns Flamengo pelo título da Copa do Brasil e parabéns Felipe Luiz pelo seu primeiro título como treinador do Flamengo. Vocês se lembram do vídeo que eu gravei falando sobre a estreia do novo treinador do Flamengo, substituindo o Tite? E tudo que eu disse sobre como o torcedor do Flamengo tinha que ter paciência com ele? Pois é, que bom que vocês me ouviram, porque Felipe Luiz conquistou a Copa do Brasil pelo Flamengo com um futebol inteligente, de qualidade, utilizando bem as peças que tinha e sabendo trabalhar com toda a pressão que a torcida iria colocar nas costas dele. Aliás, pressão que ele não tinha que carregar, porque o Flamengo ao longo da temporada teve vários asteriscos e pontos de exclamação, com uma eliminação problemática na Libertadores, com uma temporada que muitos entendem que essa Copa do Brasil é um prêmio de consolação. Queria eu, como São Paulino, ter este prêmio de consolação, que fique claro. Então, o Flamengo está de parabéns pela conquista, venceu por cima de um Atlético Mineiro que é um ótimo time, um dos melhores times do país, tanto que fez a campanha que fez ao longo de 2024. Então, eu não podia começar esse vídeo de outra forma senão parabenizando o Flamengo. Até porque o tema desse vídeo conseguiu obliterar a conquista do time carioca na Copa do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre o Gabigol? Torcedor do Flamengo, você está com ânimo para falar do Gabigol? Eu vou entender perfeitamente aquele torcedor que está com uma raiva, assim, aquela coisa, não é nem mais a incubada, é a raiva declarada em relação ao ex-camisa 10 do Flamengo. No final ele estava usando a 94, enfim. Eu devo confessar que eu nunca morri de amores pelo senhor Gabriel Barbosa. Eu sempre tive aquele ranço, aquela coisa, tipo, sabe o retrogosto de vômito que a gente sente em relação a uma coisa que você não vai com a cara. O santo não bate, meu santo não bate com o do menino Gabigol. E isso bem que é uma questão minha, é algo pessoal, sou eu que tenho que administrar a minha concordância ou discordância com ele. Agora, o que este rapaz fez para anunciar a sua saída do Flamengo, declarando na beira do campo que ia sair, chutando todo mundo, atirando para tudo quanto é lado. É o momento de eu sair. Tem endereço novo, André? Você já tem endereço novo? É Minas Gerais? É São Paulo? Eu vou curtir ser jogador do Flamengo até 31/12. Até lá, sou jogador do Flamengo. E você, eu acompanhei muito assim, a questão da sua trajetória no Flamengo e tal. Esse último ano a gente fez aquela entrevista depois que aconteceu com a história da camiseta do Corinthians e tal. Você imaginava terminar o ano dessa maneira, com um gol na final, sendo decisivo? Sim, porque eu acho que Deus é muito justo. A gente tinha um treinador que não me respeitava como jogador, não me respeitava como atleta. O Tite? Sim, ele mesmo. Então foi um ano muito complicado, difícil. Alguns momentos a diretoria também não me apoiou, mas creio eu que Deus é muito justo e as coisas acontecem como tem que ser. Gravando o vídeo que eu particularmente desconfio que ele andou pesquisando ou contratando alguma empresa de inteligência artificial para construir aquele vídeo, porque a mega produção, você olha lá, tem cara de ChatGPT ou DALL-E. Parabéns, Gabigol. Eu não sei se eu posso colocar esse vídeo aqui, e eu tenho certeza que eu não posso colocar com a música, mas me dê motivo do Tim Maia, Gabigol. Olha só. Eu não sei se isso é ingratidão ou se isso é mágoa incubada por parte do atacante, do ex-atacante do Flamengo. A partir de 2025 vai ser atacante do Cruzeiro. E o Cruzeiro que se vire com essa bomba. Mas eu, olhando para todo o barulho que o Gabigol fez, a pergunta é óbvia. Precisa de tudo isso? Precisava de tudo isso para anunciar a saída do Flamengo? E assim, a gente tem que lembrar que o Gabriel Barbosa é o tipo de jogador que não deu certo na Europa. E que o Flamengo recebeu ele depois do fracasso que foi a ida dele para o velho continente. Logo, tem muitos que hoje estão jogando pedra no Gabigol que usam o seu desempenho lá na Europa como argumento do se ele fosse tão bom assim, ele teria vingado como tantos outros jogadores brasileiros vingaram no velho continente,
como até o Adriano, que os caras falam como até o Adriano, mas, gente, na época quando o Adriano Imperador jogava lá na Itália, ele era literalmente o imperador, ele era um atacante dominante, ele era uma força da natureza. Pelo menos a minha memória tem isso. O Adriano era um baita atacante. Pena que ele fez algumas escolhas meio erradas na carreira dele que resultaram naquilo que nós conhecemos. Gabigol não teve uma carreira como o Ronaldo Fenômeno teve, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, próprio Neymar, vários e vários outros atacantes e jogadores brasileiros que conseguiram ter uma carreira de sucesso no exterior. Gabriel Barbosa voltou para o Brasil, o Flamengo acolheu ele e ele deu certo no Flamengo porque casou, né? A simbiótica funcionou, sem falar que, principalmente a simbiótica com o Jorge Jesus. O Gabigol tem que agradecer muito ao Jorge Jesus pela carreira que ele teve no Flamengo, pela história que ele construiu no Flamengo. Aquilo ali casou muito bem. Depois disso, as coisas não funcionaram tão bem quanto ele esperava, principalmente com o Tite, treinador do qual o Gabigol saiu cuspindo marimbondos após a final da Copa do Brasil e que ele coloca como um dos motivos para ele sair do Flamengo. Ele dá a entender que a diretoria não deu apoio suficiente, de que a diretoria não esteve do lado dele, que ele foi um jogador subutilizado. Acho que sobrou até para o Felipe Luiz no final, porque os dois não estavam, como que eu vou dizer, não estavam falando a mesma língua. Se bem que o Felipe Luiz, para dar uma acalmada de ânimos, para colocar panos quentes, deu uma entrevista afirmando que foi tudo muito intenso, que ele viveu uma parceria com o Gabigol, que foi uma parceria além de irmãos. Então, o Felipe Luiz teve uma etiqueta um pouco mais polida nesse assunto. Olha, torcedor do Cruzeiro, boa sorte com o Gabriel Barbosa, porque vocês vão precisar. Não é uma das coisas mais tranquilas que vocês podem ter no time de vocês. E, sinceramente, sendo bem sincero, e eu tenho vários amigos flamenguistas, gosto muito do torcedor do Flamengo. A minha mãe, que é do Mato Grosso do Sul, ela torce para o Flamengo. Minha mãe está viva ainda, graças a Deus. Ela torce para o Flamengo e é a maior torcida do país, até porque a presença da Rede Globo do Rio em todo o país fez com que o Flamengo se tornasse o time mais popular. Mas é uma nação. Eu quero falar para a nação. Torcedor do Flamengo, olha, agradeça porque o Gabigol está indo embora. De verdade, porque não sei se era uma boa ter como maior ídolo do time o senhor Gabriel Barbosa. Eu entendo os gols, eu entendo as performances, eu entendo que ele foi muito importante para o Flamengo durante o período em que o Flamengo conquistou a Libertadores, em 2019 principalmente. Entendo o desempenho, entendo a carisma, entendo até o fato dele ser muito popular. Ele é um jogador popular entre vários torcedores, mas não, eu não acho que o Gabigol está na lista dos maiores ídolos da história do Flamengo. Para um time que teve Zico e Romário utilizando esse uniforme, eu acho que o Gabigol não merece todo esse ibope, não. A saída dele, na minha opinião, é tão problemática quanto a do Marcelo do Fluminense. Na verdade, até pior, porque o Gabigol se utilizou de um período de conquista coletiva, da conquista de um título, no caso, o título da Copa do Brasil, que foi uma conquista coletiva. Ele não foi o cara que pegou o time nas costas e decidiu as partidas para a conquista desse título. E se aproveitou desse momento que é de celebração coletiva para trazer holofotes para o lado individual, para o individual dele. Ele fez autopromoção com a conquista do título do Flamengo, para anunciar a saída, para jogar vídeo nas redes sociais, para mandar shade para a diretoria, mandar provocação, cuspir marimbondos na entrevista pós-partida. Não é o melhor papel que um jogador de futebol deve fazer, principalmente quando termina um ciclo longo com uma equipe e um ciclo vencedor com o Flamengo. O Gabigol se beneficiou do maior time do país para reprojetar a sua carreira.
e o Flamengo se beneficiou do talento dele para conquistar os títulos que conquistou ao longo de 5, 6 anos. Deveria ser o término de uma história bem-sucedida. Deveria ser o término de uma história onde os dois lados tiveram finais felizes. Mas a impressão que fica é que o Gabigol tem muita mágoa dentro de si, muita raiva e sentimento de vingança para dar o troco na diretoria do Flamengo, por tabela no torcedor. O torcedor não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada. E mesmo que ele reclame das críticas que ele ouviu dos torcedores por conta de alguns episódios extracampo, principalmente do uso de uniformes de outros times, enquanto ele estava no momento pessoal dele, o torcedor está lá pagando ingresso, o torcedor está lá apoiando o time, o torcedor está lá com aquela paixão que é típica de quem é apaixonado por um time de futebol. O Gabriel Barbosa se colocou numa posição de ídolo de um time. Eu acho que ele porque já foi, né? Ele tá saindo. Ele deveria ter pensado nisso umas 10 vezes antes de aceitar o Flamengo, porque não é uma tarefa fácil. Tá bem longe de ser uma das tarefas mais fáceis ser ídolo do Flamengo. De novo, é um time que tem como ídolos, e eu citei apenas 2, Zico e Romário. Não é uma tarefa fácil. Não é uma missão fácil. E é uma pena que ele perdeu uma extraordinária oportunidade para sair bem do Flamengo com a torcida. Porque eu até entendo que ele escolheu alvos para dar as provocações dele. Mas o torcedor se sente, eu não digo traído, eu não digo abandonado, mas ele se sente descartado, rejeitado. Porque, de uma forma ou de outra, rejeitar o Flamengo é rejeitar o torcedor também. Não sei se o Gabigol vai repensar nisso. Acho que não faz parte da personalidade dele. Acho que o ego dele é inchado demais para ele parar para pensar nas pessoas que ele afetou e pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a revolta dele. Revolta que é até legítima, mas que ele poderia ter lidado com isso internamente. Os recados públicos para a diretoria nunca pegam bem. O torcedor não é obrigado a interpretar da mesma forma que veio na sua cabeça, o que você imaginou, senhor Gabriel. Então, eu entendo a raiva do torcedor flamenguista. Entendo até a raiva do Gabigol, porque ser enxergado pela diretoria, por corpo técnico, pelo treinador da forma como ele foi, realmente é um tanto quanto desagradável. Mas, por outro lado, será que o Gabriel Barbosa era tão relevante no Flamengo nos últimos anos? Será que ele estava entregando em campo tudo aquilo que ele poderia entregar? Será que o desempenho dele estava compatível com o status de ídolo que ele queria receber? Sim, porque absolutamente nada do que eu disse nos últimos 12, quase 13 minutos muda o fato de que Gabriel Barbosa adora holofotes e que tem o ego do tamanho do morro onde está instalado o Cristo Redentor. Todas essas questões precisam ser levantadas e pontuadas antes de, da gente fazer qualquer tipo de avaliação objetiva sobre todos os shades que Gabriel Barbosa deu nos últimos dias, últimas horas, após a conquista da Copa do Brasil. Eu ainda acho que ele poderia ter saído com um mínimo de elegância e um mínimo de empatia ao torcedor, mas ele escolheu contratar uma empresa de inteligência artificial para fazer um vídeo provocativo contra a diretoria. Vai entender a cabeça do Gabriel Barbosa, não é mesmo?